O Giro Esportivo hoje desembarca em Florianópolis para conhecer um pouco mais da história de um atleta da vela que já participou de 3 Olimpíadas, 2008, 2012 e mais recentemente 2024. Estamos falando de Bruno Fontes, que acaba de conquistar o título mundial na classe laser na Itália. O Giro Esportivo já está no ar. Bruno Fontes, que acaba de chegar então com mais uma medalha. Bruno, obrigado por receber o Giro Esportivo. Foi para a Itália com algumas pretensões, mas talvez não com tanta expectativa assim, e voltou com o ouro. Mais uma conquista aí depois de algumas paradas. Parabéns primeiramente e obrigado por nos receber. Valeu, obrigado. Sempre tá um prazer estar falando sobre esporte, sobre a minha jornada. O esporte é algo que muda a vida das pessoas, trazendo saúde, trazendo sonhos, realizações, superação. É algo que a gente precisa muito nesse dia a dia, né, que é cada vez mais competitivo. Então, feliz de estar contando a minha jornada e recebendo vocês aqui. Legal. E chegou já em caminhão de bombeiro. Tu esperava toda essa recepção aí, não? Cara, eu não esperava. Na verdade, quem tem amigos tem tudo, né? E mais uma vez, eu fui amigo do tempo. Continuei trabalhando e realizei mais 2 sonhos, né? Quando pequeno eu queria ser atleta olímpico, né? Queria ter a minha jornada, viver do esporte e venho realizando isso muito bem. Depois, quem não tem sonho de andar em cima do caminhão de bombeiro, aquele atleta, ser recebido na sua cidade, então ainda mais sendo campeão mundial. Quem tem amigos tem tudo, eu fiz a minha parte, os amigos fizeram a parte burocrática e, cara, muito feliz de ter realizado esse sonho aos 46 anos. O tempo depende da gente fazer o nosso melhor e eu nunca desisti e consegui concretizar. Legal. Como a gente hoje vai traçar o teu perfil aqui, né, Bruno? A gente quer começar cronologicamente lá aos 8 anos de idade, onde tudo começou. Um primo que já velejava, te despertou interesse. Você aqui em Floripa começou a tua história lá, isso início da década de 90? Isso, foi 1987. Minha família, quem é de Floripa sabe da tradição dos clubes, Lick, 12, Lira, Paula Ramos, né? Minha família era sócio do Lagoa Yacht Clube, passando uma colônia de férias, sempre com meu primo entrou, gostou, na sequência eu entrei, me apaixonei pelo esporte. Uma época a Lagoa da Conceição era mais limpa, a gente mergulhava, passava o dia inteiro no Lick lá, brincando, fazendo a nossa confraternização, né? E acabei entrando num esporte que mais tarde me deu tudo que eu tenho hoje. Legal. Aí falando da tua trajetória olímpica, dando um salto, depois a gente volta um pouquinho, mas 2008, como é que você recebeu ali a notícia de que tinha classificado, que ia participar da tua primeira Olimpíada, realizando aquele sonho de menino? Cara, já faziam 10 anos que eu estava velejando nessa categoria, né? Alguns anos profissionais e aquele sonho, me lembro brincando aqui nessa rua, aqui no Pantanal, subindo no Bougainville da mãe, subindo na goiabeira, brincando de esconder, eu sempre falava para meus amigos, um dia eu vou chegar numa Olimpíada. Sempre fui um gurizão na escola que era polivalente, me destacava em tudo que era tipo de esporte, não era o melhor em todos, mas fazia muito bem e sempre sonhei em chegar a uma Olimpíada. E passado anos, né, e eu tive a minha luta com o Robert Scheid, que era o maior de todos os tempos, chegou meu tempo e eu concretizei esse primeiro grande sonho de chegar numa Olimpíada. E aí minha carreira seguiu. Legal. E os treinamentos sempre acontecendo, primeiramente aqui em Florianópolis, lógico, algumas escalas em outras regiões, em outros estados também, mas a tua base sempre foi aqui em Floripa, né? Sempre foi Floripa, né? Eu aprendi a velejar na Lagoa da Conceição, mais tarde eu fui aperfeiçoar a minha vela na Baía Norte Sul, lá pela década de 90, quando a água da Baía Norte Sul não era tão poluída, e aí o clube ele acabou optando por sediar as regatas em Jurerê, que foi uma outra evolução, porque velejar no mar é completamente velejar na lagoa ou completamente velejar na baía por questão de frequência de onda, corrente, ondulação. Então eu sempre fui
evoluindo a minha parte tática, técnica, com essas diferentes condições geográficas que Floripa me ofereceu, né? A Lagoa, a Bahia Norte e Sul e mais para frente Jurerê. Legal. Eu vejo que você tem uma base familiar muito interessante. A gente vai conversar hoje aqui com a tua filha, com a tua mãe, com a tua irmã também, né? E desde sempre a gente percebe que isso é muito presente na sua vida, né? Eu queria falar um pouquinho da dona Ana Maria, do seu Fernando também. A gente começou falando da inspiração através do teu primo, que participava do esporte, mas os teus pais também sempre foram muito presentes, né? Ah, não, com certeza. A minha mãe e meu pai foram, né, quem me proporcionaram tudo isso, né? Primeiro com a possibilidade de frequentar um clube, a Vela um esporte com a sua condição específica, né? De ter o acesso à água primeiro, mas acesso a uma estrutura. E o Lagoa Yacht Club na época oferecia isso e meus pais puderam ofertar isso financeiramente. E a minha mãe, no começo, sempre ficava receosa, o filho pequeno, dentro da água, longe da costa, mas depois foi entendendo que era seguro, colete salva-vidas, tinha a sua segurança, e o meu pai sempre embarcando no meu sonho, e sempre, até anos atrás, quando ele foi descansar, sempre me apoiou e era o cara que me empurrava para frente e era o exemplo, né? Sempre foi o meu ídolo de vida, pelas questões que a gente passou na vida, e ele sempre me guiou no norte e eu consegui chegar onde eu cheguei por causa dele. Tem uma história aí, quero confirmar com o Bruno essa história, que a dona Ana Maria falou: quer velejar, filho? Pode velejar, mas tem que ter uma formação acadêmica, é verdade isso daí? É verdade. O meu pai também engenheiro, né? Na época eu terminei aí, estudava no Bardal, aqui na Trindade, fiz todo o ensino e daí na hora de decidir se fazer educação física, engenharia, meu pai era engenheiro, e fui seguir os passos da família e demorei um pouco mais do que o habitual. Um curso de engenharia são 5 anos e meio, demorei 7 anos, né? Difícil, mas sempre competindo, e terminei. Sou engenheiro formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina com muito orgulho. Legal. A gente falou de 2008, 4 anos depois, segunda Olimpíada. A experiência da primeira Olimpíada te trouxe uma bagagem, foi um pouco diferente em 2012? Não? Ah, com certeza. A jornada, a gente é bom naquilo que a gente repete e faz repetidamente, né? E a partir dali eu fui tendo mais resultado, mais estrutura, mais conhecimento. A vida é sobre eficiência. Tu ter a tua experiência, saber o que tu é bom, o que tu é ruim, estudar para melhorar. E assim eu cheguei em 2012 como terceiro do ranking mundial, né? Você teve experiências como treinador, inclusive um pouco antes da pandemia, recebeu um convite muito interessante para ser o técnico, né, da seleção da China para as Olimpíadas, mas veio a pandemia, mudou um pouquinho, você acabou não conseguindo viajar naquela oportunidade, né? Na verdade, para 2016 eu já tive a primeira, para o Rio 2016 eu perdi a seletiva para o Robert Scheid, e eu fui técnico de Trinidad e Tobago, então foi minha primeira experiência. Além de atleta, me tornei técnico olímpico. E para 2020 vim até vencendo a seletiva, onde eu fui para o PAN e ganhei uma medalha no Pan-Americano, mas a China me convidou, né? Eu já trabalhava como sparring da China há bastante tempo e fui ser técnico da China. Talvez eu tenha sido o cara que passou mais tempo em pandemia, porque eu passei 50 dias quando a pandemia começou lá. Ah, você estava lá? Estava lá. Aí me controlaram a pandemia, voltei para o Brasil, fiquei um tempo. Aí quando começou a pandemia no Brasil, eu iria voltar para a China, pedir mais um tempo, e aí cancelaram a Olimpíada, postergaram por um ano. E mais tarde eu fui voltar para a China, e quando eu voltei para a China eu passei mais 30 dias trancado num quarto de hotel para poder fazer parte da equipe deles, né? E aí tive toda a minha jornada, e na última hora, por questões de credenciais, Olimpíadas, com Covid, acabei não embarcando com a equipe, mas eu tive toda a minha jornada e me considero parte da Olimpíada 2020 também. Fechou. Antes de falar, então, finalmente, né, do teu título mundial, vamos falar chamar de encerramento de ciclo olímpico 2024, é isso? Como é que foi a tua última Olimpíada? Hoje eu posso dizer, nunca diga nunca, né? Mas eu acho que eu tive a minha jornada ímpar, né? Talvez eu tenha feito algo na história único, ter sido atleta 2 vezes, ter sido técnico olímpico e voltar aos 44 anos na época e ser atleta olímpico novamente. É algo que é para poucos. Poucos chegam uma vez, poucos chegam 2, eu cheguei 3 na idade que eu tive, ainda sendo técnico antes também.
Então, Paris 2024 foi como se fosse uma redenção, né? Uma volta por cima, porque eu prometi para mim nunca mais deixar outras pessoas definir o meu futuro, né? Por questões de contrato, eu não fiz tão bem com a China e acabei não embarcando, porque eu abdiquei do meu sonho como atleta para entrar no sonho da equipe olímpica. E eu falei, cara, nunca mais vou deixar ninguém definir o meu futuro. A filha do Bruno, Clara, de 12 anos, é só orgulho. As primeiras 2 participações em Olimpíadas viu apenas por vídeos. Acompanhou de perto apenas uma parte das inúmeras conquistas, mesmo assim, enxerga no pai resiliência e determinação. Eu vejo que é muito importante para ele, eu fico muito feliz por ele, porque eu sei que ele sempre quis ter um título desse, que é bem legal, bem grande assim para ele. Ele sempre está ali, sempre tentando conseguir o que ele quer de uma maneira muito legal, porque ele sempre vai tentando conseguir as coisas e a maioria das vezes ele sempre consegue. A mãe, dona Ana Maria, viu cada passo de Bruno na evolução no esporte e na vida. Junto com o esposo, incentivou nos treinamentos, nas competições e passou conselhos valiosos para o filho e atleta. Conhece muito bem o potencial de Bruno, por isso cobra empenho nas competições e sempre fica na torcida por bons resultados. É uma coisa suave, né? Leve, né? Só que é importante o conhecimento, o estudo, né? Porque a gente nunca pensou que a vela, que faz parte da vida dele há 40 anos, ele começou pequenininho, que mal conseguia segurar a mastreação do barco, do Optimist, e eu ficava aflita quando ele sumia no horizonte. Cadê o Bruno? Aí eu dizia, mãe, ele leva jeito, mãe. Pode ficar tranquilo que qualquer coisa o barco vira, ele flutua. Aí que eu ficava aflita, né? Então, nós ficávamos ali fazendo churrasco ali na beira da lagoa, né? Enquanto a turma toda velejava e tudo mais. Só sei que o tempo foi passando, é como você falou, né? Eu não imaginei que a persistência dele e que toda essa situação fosse se prolongar dessa forma, né? Uma coisa maravilhosa. No começo, nós íamos todos, a família, quando era no Brasil. Depois, no exterior, Fernando mais que ia, porque era o patrocínio. Naquela época não tinha todos esses patrocinadores que tem agora e tudo mais. E então a vida foi levando e eles persistindo, ele cada vez mais, o olhinho brilhava, né, no meio de tanta, né, motivação, né, que aquele barco, aquela água, aquele oceano, ele se sentia bem e fez parte da formação dele, né, como pessoa, né. É importante o esporte, né, tem que ter essa força, né, que tem vindo de dentro. Você está representando o país, né? Você está dizendo que você se sente só, mas não está só. Você está muito bem acompanhado. Se depender da motivação nos treinos e a vontade de vencer, Bruno Fontes não deve parar tão cedo. O atleta é movido a desafios e provou, mais uma vez, ser um campeão. Eu tenho falado para muita gente que pergunta para mim, qual é o segredo e tal. Cara, na verdade o vencedor é aquele perdedor que tentou mais uma vez, né? Eu sempre tive eu tenho o meu mantra, we don't stop, a gente não para, tem que continuar seguindo. Eu faço, isso aqui é mais do que o meu trabalho, é o meu propósito, eu faço com amor. E aí o cara que tem a felicidade, que são poucos, de fazer o que gosta diariamente e ser o trabalho do cara, eu praticamente não tenho férias, né? Então por isso que eu tô sempre indo para frente. E aí realizei um sonho de ser campeão mundial master, campeão mundial, e que é para poucos. Então eu acho que a minha jornada ela tem ficado completa. Com certeza está faltando o detalhe de uma medalha olímpica, mas títulos nacionais, internacionais, participações de Olimpíadas, enfim, a minha jornada é ímpar e hoje eu consigo dar valor na minha maior humildade e olhar para trás. Poxa, Bruno, tu fez tanto. O guri que brincava de esconder, de correr aqui no Pantanal e subia em Goiabeira e falava, um dia eu vou chegar numa Olimpíada, e eu acho que eu fiz muito mais. Não só sendo atleta, mas sendo técnico da China, conquistando títulos e o sonho não foi em vão. Bruno, mais uma vez, muito obrigado por receber o Giro Esportivo. Parabéns pela conquista e por todas as conquistas e por nos representar no Brasil e no mundo. Obrigadão. Bons ventos a todo mundo aí.